Muito bem, de volta com o nosso Bom Dia Cidade. Vamos já para o nosso quadro Sinal Entrevista com o nosso primeiro convidado. Hoje, na verdade, a nossa convidada, a doutora Marina Lima, ela que é advogada. E nós trouxemos um tema, doutora, que muitos questionam e é muito polêmico também, porque existem as pessoas que discordam, na verdade, de liberar detentos para que eles passem um Natal ou uma data festiva em casa, porque temem que a sociedade possa estar em perigo com elas. Inclusive, nós trouxemos um vídeo que a gente vai veicular já já, onde até mesmo me parece que é o Ministério Público, não sei de qual município, mas nós temos de qual cidade. Mas nós vamos ver aí, onde os promotores discordam de uma certa forma da maneira como ela vem sendo feita, porque, segundo estatísticas, mais de 10% daqueles que são liberados para o indulto de Natal, eles não voltam mais. E aí dá trabalho à justiça novamente. Doutora Marina, bom dia. Bom dia a você, Sandro. Um bom dia a todos os nossos amigos. É um prazer estar mais uma vez aqui, né? Eu fico muito feliz em poder dar nossa contribuição, né, para o programa. É maravilhoso e o assunto é muito bom, o assunto é oportuno, né? O indulto é muito proveitoso, assim, para os acadêmicos de direito, na área penal, vários esclarecimentos. Um bom dia ao nosso querido amigo Geraldo Sarafim, tio Bruno, né, que tem cobrado as nossas visitas aqui, as nossas entrevistas. Um abraço a todos também. Eu gostaria também que tem uma comunidade lá da volta que assiste seu programa diariamente, Branquinha, a mãe, toda a família. Um abraço para vocês. Muito bem, doutora, vamos começar com o nosso vídeo primeiro, né, para que as pessoas possam ter uma base do que seria o indulto de Natal, tá certo? Indulto, e parece ter uma diferença, diferença entre saidão e indulto de Natal. Será importante também que nós possamos escutar para nos situarmos do que seria esse tal saidão também. Então pode rodar o vídeo. As saídas temporárias, conhecidas como saidões, ocorrem em datas comemorativas específicas, como Natal, Páscoa e Dia das Mães, para a confraternização do preso com os familiares. Na prática, o juiz da Vara de Execuções Penais edita uma portaria que disciplina os critérios para a concessão do benefício e as condições impostas aos detentos, como retorno à prisão no dia e hora determinados. O problema é que alguns presos se aproveitam para fugir e cometer novos crimes. Um exemplo foi registrado em junho deste ano em Brasília. A família de Adécio foi surpreendida em casa por 2 assaltantes. Um deles tinha sido contemplado com o benefício. Foi assim muito desgastante e foi um momento assim terrível, porque eram 6 pessoas, né? E muito caras, muito queridas, a minha esposa, as 2 filhas, o meu genro e a criança no seio da minha filha mais velha, né? Então eram vidas que estavam em jogo. Diferentemente do saidão, o indulto significa a extinção da pena. Abrange os sentenciados que se enquadrem nas condições pré-estabelecidas nos decretos editados pelo Presidente da República. O documento é elaborado com aval do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e acolhido pelo Ministério da Justiça, sendo publicado anualmente. Em Portugal e no Brasil, costumam acontecer na comemoração do Natal. O indulto natalino é um importante instrumento de política criminal de exclusividade do Poder Executivo, que visa diminuir o sofrimento do cárcere brasileiro. Quando nós falamos em redução de pena ou até de extinção da punibilidade através de algum benefício presidencial, a população entende muito mal isso, entendendo que seria um ato de benevolência estendido a todos, sem nenhum critério. Não é verdade. É necessário entender que se faz necessário, dentro da atual sistemática carcerária brasileira, extremamente injusta e ingrata e sofrida àquele que lá permanece, conceder um benefício àqueles que demonstram um bom comportamento. Pensando no aperfeiçoamento do decreto de indulto, o Conselho Nacional do Ministério Público constituiu um grupo formado por procuradores e promotores para discussão e criação de propostas. Uma lista de sugestões foi elaborada e encaminhada ao Ministério da Justiça. É uma iniciativa pioneira, porque tradicionalmente a proposta de indulto, as discussões são travadas
no âmbito do Ministério da Justiça apenas e de órgãos que o integram, como o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o CNPCP. O CNMP sugeriu que o benefício não seja concedido a quem cometeu crimes de corrupção contra o sistema financeiro e vulneráveis, lavagem de dinheiro e delitos que o Brasil se comprometeu a reprimir por meio de tratados e convenções internacionais. O Conselho também quer a retomada da análise do merecimento para a concessão do benefício. Na avaliação do Ministério Público, somente deveriam ser contemplados com o indulto aqueles com possibilidade de reintegração na sociedade antes do cumprimento integral da pena, evitando o risco de um sentimento de impunidade e de insegurança social. A nossa preocupação é de que saiam as pessoas certas e fiquem na prisão quem deva nela ficar. Quem ainda apresente periculosidade, quem tenha cometido crimes graves, crimes hediondos. Pronto. Voltando, doutora Marina, pelo que nós acompanhamos aí, qual a avaliação que a senhora faz? Bom, a avaliação é de que, na realidade, existe diferença entre saída temporária e indulto de Natal. As pessoas, geralmente, em relação a essas saídas temporárias, elas usam o indulto de Natal porque, às vezes, os pedidos são feitos na época do Natal. Então, elas se reportam a indulto de Natal. Mas tem grande diferença para que, nesse termo que os jornais noticiam, saidão, mas é realmente a saída temporária. Existe uma diferença no que diz respeito, por exemplo, o regime que a pessoa se encontra. Porque na saída temporária, o preso ele tem que estar cumprindo o regime semiaberto ou regime aberto. Não um regime fechado, aquele regime que ele passa o tempo integral na prisão. Então nós não podemos falar em saída temporária para presos que cumprem pena em regime fechado. E o indulto tem uma grande diferença da saída, porque o indulto é um perdão judicial. É um ato, é um decreto do presidente da República, anualmente, todos os anos, ele decreta esse indulto. A Constituição Federal também diz que essa atribuição do presidente, tão somente do presidente, ele pode também delegar essa atribuição para o advogado-geral da União, o procurador da República e também o ministro, os ministros, né? O ministro da Justiça também pode receber essa atribuição do presidente da República. E esses indultos de Natal, a lei é bem clara e a Constituição Federal, o preso, por exemplo, ele tem que ter está obedecendo determinados critérios para que ele tenha direito ao indulto de Natal. Por exemplo, quando o presidente da República, ele decreta o indulto de Natal, ele estabelece critérios. É tanto que se você der uma lida no indulto de 2009, de 2010 e de 2011, você vai encontrar determinadas diferenças, determinadas considerações por parte do presidente da República. Por exemplo, no que diz respeito ao percentual, a pena, por exemplo, quando a pena ela excede a 8 anos, mas não ultrapassa 12 anos, para presos não considerados, por exemplo, não crimes, presos que tenham praticado crimes de tortura, crimes de terrorismo e também crimes hediondos. Eles não fazem jus ao benefício, ao perdão, poderíamos dizer, não benefício, mas o perdão, porque o preso ele vai ter extinta a punibilidade. Por exemplo, os efeitos da condenação no indulto, eles permanecem. Por exemplo, você perdeu a sua primariedade com o indulto do presidente, com o decreto do presidente, o perdão dele, você não vai perder a sua primariedade, mas você vai ter a sua pena extinta. Aquela pena vai ser... Aí você poderia me perguntar, mas aí, por exemplo, um crime